Boa tarde. Hoje, o tema escolhido é o poder da oração. É um tema que eu posso dizer para vocês que eu rezei bastante, orei e pedi a Deus para iluminar, ver qual é o tema que seria bom, e me veio o tema orar. E o mundo está precisando muito de oração, né? Muito. Então, nós vamos iniciar falando que a fé e a ciência, ainda bem, vamos dizer, que estão trabalhando junto. A ciência está olhando com bastante carinho sobre a fé, sobre a oração. Coisas que antes era só o biológico, só o físico. Nós éramos um corpo e era nada mais, né? Era aquilo que tinha que ser estudado, as doenças, o que causavam. Só que aqui pouco se dava crédito, e hoje a oração está tendo muito sustentáculo na doença, em todas as causas físicas e mentais, né? E o nosso cérebro, quando nós oramos, nós temos uma área chamada o sistema límbico, que é o sistema das emoções. E quando nós oramos, esse sistema que fica aqui, mais ou menos na parte esquerda, aqui no meio, ele causa assim um bem-estar, algo que antes nós não tínhamos conhecimento, e muitos não têm, né? Então, rezando para nós ou para o próximo, para os outros, os neurocientistas estudaram num setor de UTI e dois grupos A e grupo B. O grupo A recebeu orações de fora, de pessoas que nem conheciam, que não eram familiares, que não tinham nenhum vínculo com essas pessoas. E o grupo A teve uma melhora bem substancial, depois de certos procedimentos, depois de cirurgias delicadas. Não tiveram intercorrências grandes nos catéteres, infecção urinária, nada disso tiveram. E o grupo B teve problemas que teriam normalmente sem a oração. Então, hoje não é de se abismar, não é de se admirar que os médicos, eles dizem assim para os familiares do paciente: vamos orar por ele, vocês orem por ele. Vamos orar. Então, esse paciente, ele vai ter uma melhora dessas orações, porque não é questão de embasamento científico, não. É questão de que algo superior age naquele organismo, naquela pessoa, e a oração faz isso. Os muros dos hospitais e as paredes, elas ouvem mais preces que muitos muros de igrejas, sabe? Por quê? Porque as pessoas que estão ali, elas querem o mesmo, elas querem a melhora daquele ser que está ali. Elas querem que Deus impacte naquele tratamento. Então elas oram com fé. Porque tu orar com fé é bem diferente do que tu orar por orar. Eu vou orar, porque eu não sou uma pessoa ruim. Eu vou acordar de manhã, vou pegar meu terço, vou rezar 10 Ave Maria. Não sei quantos Pai Nosso, depois mais 10 Ave Maria. E vou até o terço terminar. Mas não é assim. Porque a prece, ela tem que vir do coração. Não interessa quantas Ave Marias tu vai rezar. Porque se tu sai dali e já ofende o teu próximo, já trata mal o teu familiar que mora contigo, o que adianta essas 10 Ave Marias, né? O que adianta? Não adianta nada. Eu me lembro quando eu era adolescente, já faz tempo. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu ia na minha avó.
E a minha avó pegava aquele terço e ficava. Aí eu pensava assim, mas que horas eu vou poder conversar com a minha avó? Quantas continhas dessa ela vai rezar, meu Deus? Eu ficava ali esperando. Aí eu pegava e dizia assim, vó, mas tem que rezar tudo isso. Sim, a avó faz o terço todo. Eu disse, não, tudo bem, não estou dizendo por mal, mas eu não entendo isso aí. Ela dizia para mim, não, se tu é católica, tu tem que rezar o terço. E eu não rezava o terço, porque eu achava assim, eu ia na igreja domingo. Eu acho que eu ia arrastada, né? Porque eu não queria ir. Aí o padre, tinha que se confessar para tomar hóstia, para poder comungar, tinha que se confessar. Que uma adolescente vai ter de pecado? Aí eu ficava me questionando, porque tu tem que ter a parte crítica em qualquer religião, em qualquer dogma, tu tem que ter a parte crítica. Aí tu ia lá, padre, eu digo, o que eu vou inventar para poder me livrar, né? Padre, eu desobedeci minha mãe e briguei com a minha irmã. 10 Ave Maria e 2 Pai Nosso. Não faça mais. E vai embora. Aí era aquilo. Aí quer dizer que eu tinha já estava livre dos meus pecados, sabe? Estava livre. Então, aí eu comecei a pensar, não, isso não pode ser assim. Não pode ser assim, eu rezar 10 Ave Maria, eu sair de lá, posso pegar, bater botar meu filho de castigo inocentemente, fazer isso, fazer aquilo, e eu estou isenta de pecado, né? Aí eu comecei a ver, não pode ser assim. E não pode mesmo, então nós temos que orar, mas praticar aquilo que nós oramos. Não é só chegar ali, 10 Ave Maria, tu está livre. Então eu posso bater eu posso... pegar meu carro, acidentar uma pessoa inocentemente, se eu rezar 10 Ave Maria, eu estou livre de tudo? Não pode, não deve ser assim, né? Então, tem uma parte que Chico Xavier diz que não existe cedo ou tarde, existe o tempo de Deus. E o tempo dele tem sabedoria que nossos olhos ainda não alcançam. Então, muitas vezes nós pedimos com a maior fé aquilo que nós queremos e não alcançamos. E aí Chico, nessa mensagem, ele coloca, não existe o tempo nosso, existe o tempo de Deus. E ele, na sua sabedoria, ele sabe o momento de nos dar. Às vezes não é um momento, a gente pede tanto. Eu quero que o meu filho melhore, eu quero que a minha filha passe num concurso, eu quero que o meu neto obedeça, respeite os pais, mas só que não é um momento. A vida tem que seguir seu curso, a vida tem que ensinar. E às vezes a oração, claro que vai ajudar, mas nós temos que entender que o curso tem que passar. A pessoa vai amadurecer sentindo. Ela não vai amadurecer porque o outro quer, porque o outro pediu. Não é assim, né? Há dias que tudo parece parado, outros em que a vida nos leva por caminhos que não pedimos, mas tudo tem um propósito, mesmo quando ainda está envolto em silêncio. O que é seu não se perde, nem o amor que já foi interrompido, nem o sonho que adormeceu. Tudo retorna amadurecido. Essa é uma explicação muito, muito interessante. Tudo retorna, mas vem amadurecido. Porque se nós formos colher uma fruta verde, nós não vamos poder comer dela. Agora, ela amadurecida, ela é doce, ela é saborosa, né? É bem diferente, tem outro sabor. Quando você estiver pronto para sustentar a bênção, aquilo que demora não está negado, apenas ele foi protelado, não é um momento. Nós não vamos dar aquele valor se aquilo vier e nós não estivermos preparados. E o que chegou rápido demais, escapou das nossas mãos, também não ensinou. É aquilo, chegou rápido demais. Chegou e nós não estávamos preparados. E aí veio, nós não demos valor e foi embora. Aí nós ficamos lamentando, por que eu não vi que aquilo era para mim?
Por que que eu não vi os sinais? Por quê? Porque não era o momento. Eu não tinha esse amadurecimento. Eu não tinha. A alma que confia aprende a caminhar em paz, mesmo sem todas as respostas, porque ela compreende que o tempo é instrumento do alto. Não existe tempo errado, existe aprendizado. Não existe acaso, existe alinhamento. Tudo que te pertence por direito espiritual está a caminho e chegará no exato instante que a vida disser, é agora, é agora. Confie nos atrasos, agradeça os desvios. O relógio do céu nunca se engana. Então, quando nós pedimos, orarmos com fé, e que for o momento, nada vai segurar. Nada, não tem barreira, não tem muro de contenção, não terá nada. Aquilo virá naturalmente. E nós às vezes sofremos por antecedência, nós nos lamentamos, nós nos revoltamos. E não é para isso. Porque se nós orarmos e confiarmos no Pai, que nos colocou aqui, vai dar certo, tudo vai dar certo. Os espíritos dizem, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois cada segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque o coração. Né? Porque a prece, ela pode ser feita em qualquer lugar. Ela não precisa assim, eu tenho que ir em tal lugar para fazer uma prece. Não, tu pode fazer no teu quarto, que é a melhor forma que tem a gente ir para o nosso quarto, rezar, sozinha, ou acompanhado por alguém que tenha o mesmo alinhamento que nós temos, o mesmo pensamento. Nós vamos para o nosso quarto, ou nós vamos sentar numa praça, ver o verde, e vamos rezar, vamos orar com fé, né? Porque não precisa grandes coisas, nós não temos que fazer que nem os gentis do templo, que eles oravam e olhavam para todo mundo, ver se estavam olhando para eles, que estavam orando, que estavam fazendo, se estavam fazendo bonito. Não, nós temos que orar em particular. Nós temos que orar em particular. Colocar o nosso coração, colocar o que sentimos. Se nós estamos sofrendo, vamos colocar para Deus, que é o nosso melhor amigo. Eu estou em sofrimento, meu Pai. Me diga o que eu posso fazer, onde eu posso mudar, como eu posso mudar, onde eu estou falhando. Por que a minha família está assim? Por que eu sou um pai que os meus filhos não têm apreço por mim? Por que eu sou uma mãe que fiquei isolada e meus filhos seguiram? E eu pensava tanto que eu ia ser amada e acolhida e abraçada e ia ter a mesa cheia, e isso não acontece. Então nós nos lamentamos, mas não temos que nos lamentar, faz parte da vida. O amor que antes existia, hoje já não tem esse amor. A filha que vocês foram, que eu fui, os nossos filhos não serão iguais. Então nós não temos que nos lamentar. Nós temos que entregar, orar e deixar a vida fluir. Porque se nós ficarmos nos lamentando, porque se nós ficarmos tristes, amargos, aí sim, ninguém chega perto de nós. Ninguém vai querer nos procurar. Não, ali não vamos, ela só se lamenta, ela só se queixa. E as pessoas hoje não querem isso. Por quê? Porque o egoísmo aflorou. O egoísmo, ele está presente. As pessoas não querem, vim tomar um chazinho contigo. Pois é, que bom que tu veio, está me acontecendo isso. A pessoa não quer nem tomar o chá, a pessoa quer mais ir embora.
Porque as pessoas não querem ouvir teus lamentos, não querem. Porque as pessoas pensam assim, já chegam meus problemas. Eu não vou, ela que vai num psicólogo, é ele que vai num psicólogo. Mas é assim. Infelizmente, o mundo se tornou assim. Então, é muita oração. Nós temos que rezar. Nós temos que rezar. É o que nos consola. Rezar, rezar e rezar. Orar. Dentro de casa, que Deus colocou ali uma família para se acertar. Porque nós pedimos, eu quero retornar, eu quero que aquele seja meu filho, que aquele seja meu marido, meu companheiro, aquela seja minha filha. Aí te questionam, mas tu sabe que ali é um resgate muito pesado, tu sabe o que fizeste para aquela filha, tu sabe o que aquele filho fez. Não, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Aí vem todos numa família. Aí, Nossa Senhora, que horror. Aquilo não é família, aquilo é um campo de guerra. É um campo de guerra minado. Porque ninguém se entende. O que vai acontecer? Quando nós voltarmos, certamente nós vamos vir tudo junto de novo. Só que vamos trocar os papéis. Aquele que era pai vai ser filho, aquela que era mãe vai ser irmã ou filha também, para nós sentirmos na pele aquilo que nós fizemos. Porque de ouvir falar é muito bom ouvir falar por correspondência. Aí nós vamos ver, olha o que eu estou passando aquilo que eu fiz. O resgate não é assim, dessa Ave Maria, não é. O resgate é tu passar o que tu fez os outros passarem. É a lei do retorno. E dessa lei ninguém escapa. Então, se nós formos pensar nas nossas orações, quando acordarmos ou quando formos dormir, que isso é uma verdade, que de ninguém escapa, nós vamos procurar melhorar. Aquele filho que a gente nem conversava, nós vamos começar, bom dia, tu tá bem? Ele vai olhar, ih, que isso? Nem falava comigo. Vai devagarinho, sabe? Daqui a pouco estão conversando, daqui a pouco estão caminhando junto. Mas tudo é uma reeducação. E não é pensando no agora, é pensando no depois. Porque nós vamos nos encontrar depois, fatalmente. Que bom se fosse só nos encontrar para nos abraçar e dizer que saudade, eu senti tua falta. Eu estava contando os dias, os meses, os anos para te encontrar. Mas muitas vezes não. Tem que chegar lá, não me diz que eu vou ter que voltar com ele, com ela. Meu Deus, vai voltar. Mas não é porque o nosso mentor espiritual quer. É porque é da lei. Nós vamos retornar. Nós vamos... Por quê? Uma lágrima que tu derrube, que tu faça alguém derrubar. Tu é causador disso. Se tu fizer alguém chorar, se tu fizer alguém se entristecer, se tu fizer o mundo de alguém cinza, é lógico que tu vai ter essa promissória te esperando. É lógico. Nada é por acaso. Não cai uma folha de uma árvore no chão, se Deus não permitir. E se nós aqui estamos, ou estivermos em qualquer lugar, algum motivo nós temos. Ou para aliviar nosso coração, nossa dor, ou para procurar melhorar nosso físico, nosso mental. Alguma busca nós estamos querendo ter, é da humanidade. É do ser humano buscar. Porque muitas vezes nós oramos, mas não acreditamos naquilo que oramos.
Ah, eu vou orar, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Tu já está sentenciando. Tu mesmo já está dizendo, não vai dar certo. Tu tem que orar e pensar, Deus vai me pegar no colo, vai olhar para mim como um pai amoroso que é, e vai dar certo. E aí começa a dar certo. Mas desde o momento que tu orar e a tua atitude não combinar com a tua oração, realmente não vai dar certo. Realmente. Porque se tu for bom só da tua porta para fora, tu não é bom. Não é bom. Tu estás vestindo uma máscara. Não é tu aquele ali, não é tu. Se tu é bom só no teu trabalho, tu é gentil, tu é querido pelos teus colegas, tu chega em casa, tu é um déspota, tu é um general, tu não é bom. Tu te faz de bom. Mas para os olhos daquele lá, ninguém engana. Se tu trata mal a tua mulher, a tua esposa, os teus filhos, e lá fora tu é um anjo de bondade para os teus amigos, para os teus colegas, o que tu acha que vai acontecer contigo? Nada de melhor, né? Nada de melhor. Porque nós temos que ser o que nós somos. Se eu sou aquela pessoa rude, bruta, não tenho meias palavras, que eu seja isso em todos os lugares. Que aí sabem quem eu sou. Eu sou aquele ali, eu sou aquela ali. Mas não, em cada lugar tu vai usar uma carapuça, uma máscara, uma personagem. Aí não, né? Aí quando tu subir, ou quando tu desencarnar, quem vai ser apresentado? O João, a Maria, o José? Quem é que vai ser mostrado? Aquilo que realmente eu sou. Aquilo que realmente eu sou. E aí eu vou cair em prantos, porque eu perdi meu tempo, perdi minha energia e não fui aquilo que eu deveria ser. Uma boa pessoa. Um espírito que teve a chance de reencarnar para se ajustar, para melhorar, e usei de todas as máscaras e as coisas que lá para cima não importa. Porque quando eu me for, nada disso importa. Cargo, posição, conta bancária, saldo, nada disso importa para o gerente hoje. Hoje importa para o gerente. Mas quando eu for, nada disso eu vou levar comigo. Nada. Nada. Eu vou levar a roupa que escolherem, e eu vou escolher, porque eu não tenho voz ativa. Vão me vestir, vão me colocar ali, e o mundo espiritual vem me buscar. Então tem gente que luta, eu quero. Acho que todo mundo já passou por isso. Eu quero. Eu tenho um filho que está assim hoje. Eu quero, mãe, eu tenho que conseguir calmar. Eu sou o que eu digo, calma. Nós estamos só passando aqui. Nós estamos passando. Aí ele senta e fica de cabeça baixa. E eu oro. Eu tenho que orar, né? Todos nós temos que orar. Porque, claro, quando tu vê que tu pode melhorar, que tu está vencendo, cada vez tu quer mais, cada vez tu quer só somar, tu não quer diminuir, tu só quer somar ou multiplicar, mas também tu tem que ter um pé no freio, porque senão daqui a pouco tu esquece o que é realmente importante, e só o dinheiro, a posição, o que tu conseguiu comprar, o que tu não conseguiu, que importa. E às vezes qual é a sacudidela que vem nesse meio? Que a gente não pede, pelo contrário, a gente ora que não aconteça. Vem algo para nos travar.
para botar o pé no freio. Ou é uma doença, ou é uma demissão. É algo assim que vai fazer tu pensar, porque tu não estava pensando. Estava dando tudo certo, no teu entender. Então, tu só quer. Aí, alguém diz assim, não, está na hora de dar uma puxadinha. Vamos puxar essa corda aí. E aí a pessoa, o que houve? Mas estava saindo tudo tão bem. Mas o bem como se diz, o bem é aqui para a terra. Não vai acrescentar nada para o mundo espiritual. O bem é para cá. É para eu ter mais condições, para eu comprar um apartamento, uma casa na praia, um carro melhor. Mas isso aí vai me melhorar no mundo espiritual? Vai me acrescentar alguma coisa no mundo espiritual? Não. Pode ter certeza que não. Agora, se tu pegar o teu sábado ou o dia da semana e for praticar uma caridade, vai melhorar no mundo espiritual a tua imagem, o teu currículo, vamos dizer. Porque tu foi numa casa, num asilo, sentou, conversou, tu foi no lar das crianças, levou brinquedo, brincou, levou lanche. Tu fez alguma coisa que para ti não vai melhorar em nada, mas para aqueles lá vai dar alegria, vai dar felicidade. E tu nem sabe que vai brilhar a tua imagem no mundo espiritual. E ainda mais quando tu fizer sem fazer alarde, fizer quietinha, sabe? Melhor ainda. Então, em vez de ficar sentada vendo televisão, que às vezes eu me cobro que eu estou sentada, eu digo, eu estou sentada aqui, meu Deus, que perda de tempo. Aí eu me dou uma sacudida, já saio, já vou fazer alguma coisa, se não por mim, por alguém. Porque senão a vida passa e nós estamos ali, só se queixando. E nós não temos que nos queixar. Se nós tivermos saúde para sair, para orar, nós já estamos tendo um grande avanço. O que nós não podemos é ficar nos lamuriando, sendo uma carga para quem não quer essa carga. Porque me diga que ela é o filho que quer um pai e uma mãe se queixando, ela dá volta. Não, nenhum. Não conheço filho que queiram levar essa carga, porque a gente acaba virando carga. Eu cuido muito disso. Eu não tenho um filho que diga, mãe, mas tu enche, hein? Não. Porque eu moro sozinha, eu me sustento, eu fiz o meu plano de vida para chegar onde eu estou e não quero que filho nenhum me cuide. Porque é muito triste. Eu cuidei do meu pai, da minha mãe, do meu sogro, da mãe do meu sogro e não me arrependo. Faria tudo de novo. Tudo. Mas não farão por mim. Isso eu tenho consciência, não farão por mim. Então, como eu sei que não farão por mim, eu mesmo faço. Eu prefiro um estranho, um plano de emergência que vá lá na minha casa e diga, hoje eu não estou boa, me atenda. Do que eu chamar um filho, ficar tocando e o filho não vai atender, a filha não vai atender. Ai, mãe, eu estava ocupada. É isso que acontece. E não é assim por maldade, é a realidade. É a realidade. Então, quem puder planejar o seu futuro, que o futuro já está aqui, planeje. Porque é assim mesmo. Quantas pessoas que estão em asilos que dizem assim, se eu pudesse eu tinha feito tudo diferente. É a frase que mais se ouve. Quem trabalhou em asilo, em abrigo de idosos, sabe? É a frase que mais se ouve. Por que eu não fiz tudo diferente? Eu devia ter sido um pouco mais egoísta. Devia mesmo.
Mas não é egoísmo, é se proteger, é se autoproteger. É se autoproteger. E não é maldade isso, não. Tu não querer ajuda é livrar o outro dessa ajuda. Porque deve ser muito triste. Tu tá ali precisando e a pessoa tá ali de má vontade. E saiu de dentro de ti ainda. Saiu de dentro de ti. Foi 9 meses, depois não sei quanto tempo lá para se criarem e dizer mamãe. E a gente está aí, até hoje. E hoje precisam ainda da gente. As camisas do meu filho ninguém passa, só eu. Só eu. Aí eu já disse para ele, quando eu me for, tu manda as camisas lá para cima. Ou para o lado, não sei, ou para baixo, aí tu vê. Como tu vai buscar, não sei, tem Mercado Livre. Porque é impressionante, né? Sabe? Então eu sou daquelas mães que eu faço ver, mas eu faço ver. Ah, mãe, tem janta? Não sei. Tem? Ah, sim. Eu só tenho um solteiro, mas esse solteiro é aquilo, né? É o único homem. Então imagina se eu não sou uma mãe boba, né? Eu sou uma mãe boba. Eu tenho uma amiga que diz, tu é uma mãe babaca, tu não é boba. Então, o que eu vou fazer? É o único filho homem. É o único que sobrou, mas eu também faço ver que não é assim. Não tem dinheiro fácil, não tem almoço grátis. Então nós temos que orar. Orar muito. Eu já acordo orando e deito orando. E o resto do dia eu faço conforme pode. Conforme posso. Pensando sempre que nós somos donos da nossa própria vida. Quem mais nos ama no momento somos nós mesmos. Deus e nós. Deus e nós. Porque se eu não me amar, quem vai me amar? Se eu me achar que eu sou uma pobre pessoa, que ninguém me quer, que ninguém me dá crédito, quem vai me dar? Se eu mesmo já estou dizendo que eu não tenho esse valor, eu tenho valor sim. Eu tenho e nós temos que mostrar que temos. Senão o mundo é um fracasso. Porque se o Pai nos botou aqui para a gente cumprir a que veio, nós temos que cumprir. Agora, todos nós temos o livre-arbítrio. Se nós vamos falhar, é porque nós queremos falhar. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos. Só que quando nós fomos chamados e disserem para nós, vai ter que ir para a fila para voltar. Ah, mas por quê? Eu fui tão bonzinho. Não. Olha lá. Aí nos aparece o filme de tudo que nós fizemos. De tudo. É fração de segundos, não é que nem um filme aqui. E aí? Para quem pode, para quem gosta, vamos ler os livros espíritas. Quando eu disse para o meu pai que eu ia me tornar espírita, eu só vi ele chegar com uma sacola assim. Eu digo, que é isso, pai? Tu vai ler todos os livros espíritas, todos, desde o primeiro até o último, a Gênese, aí, pai, não, ninguém vai para o espiritismo sem conhecer alguma coisa. Tu não vai para lá sem conhecer. E eu fui ler. Quando eu tinha lido tudo, eu disse, tá, pai, agora eu posso ir? Tu pode ir lá tomar passe. Depois nós vamos conversar. Barbaridade. Mas foi muito bom. Foi muito bom, eu não me queixo. Eu tive um pai maravilhoso, que eu sinto falta até hoje, né? Porque não é a idade, a gente sente falta. A gente sente falta. Sinto falta de chegar do trabalho correndo, sentar no sofá, contar todo o meu dia para ele. Até hoje eu sinto falta. Isso se chama amor.
amor. Que tomara que nos dias de hoje isso ainda tenha. Tomara. Então, eu agradeço mais uma vez de ter podido conversar com vocês e que Jesus, que Deus proteja cada um. Coloque uma luz em cada um e que a vida seja leve, serena e que os problemas, os conflitos possam cair por terra devagarinho, mas que caia, né? Que assim seja.